Então, irmãos, eu disse que Paulo, que nem está mais em nosso meio, o apóstolo Paulo, que nem está mais em nosso meio, só por escrever estas epístolas, tratando com o casal, tratando sobre o relacionamento, Paulo é criticado hoje, chamado como machista, na mente de alguns que não interpretam o texto de maneira correta. Então observa que esse versículo, algumas mulheres, se pudesse, o versículo 22, passavam um corretivo em cima dele, para não ter que viver isso. Porém, a submissão, eu expliquei domingo, que a submissão que Paulo está se referindo aqui, da mulher para com o marido, é a mesma submissão que nós temos para com Deus. Ele faz até uma comparação. Por exemplo, quantos aqui servem a Deus forçado? Mas quantos aqui obedecem a Deus e procura ser submisso a Deus? Tem alguém que procura ser submisso a Deus? Esta submissão a Deus, você que submeteu por livre e espontânea vontade, foi ou não foi? Ninguém te forçou a submeter-se a Deus. Então, esta orientação de Paulo, que a mulher deva ser submissa, é Paulo dizendo que isso é um benefício que tem uma família e um lar. Quando a mulher entende a missão do seu marido e submete sobre a sua missão. Submissão é alguém que está debaixo de uma missão. Por isso que temos que orar pelos maridos e pelos homens, para que eles se manifestem e se posicione dentro de um lar, apresentando para a esposa e os filhos qual é a sua missão. Missão como pai, missão como marido, missão como empreendedor, como pastor, como obreiro, enfim, missão como empresário. Quem convive conosco precisa saber qual é a nossa missão. E quando eles descobrirem qual é a nossa missão, e se nós apresentar ela com clareza, com amor, com dedicação, com foco, quem está ao nosso lado, sem ser forçado ou forçada, vai submeter a esta missão por um propósito. Porque quem tem uma missão, ele tem um propósito, ele tem algo para realizar e quer chegar em algum lugar. Aí o que é que faz? Aí toda a família submete, porque a submissão não é só para a mulher. Homens têm que ser submissos, filhos têm que ser submissos, ou seja, tem que submeter à autoridade paterna, à autoridade divina, à autoridade pastoral. Submissão precisa em todas as áreas. Então, muitos maridos, como eu disse domingo, pegam esse versículo e acham que a mulher é obrigada a se submeter a ele forçado, porque ele é o cabeça. Não é assim. Porque você não se submeteu à autoridade de Deus forçado. Você está aqui, você serve a Deus por livre e espontânea vontade. E observa que essa submissão, ele disse: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. É do mesmo jeito que você sujeita-se a Deus, você deve sujeitar ao marido. Agora o marido aqui tem que ser espiritual, maduro, líder, cabeça, porque senão nem o seu filho vai submeter a você. Aí você vai para a empresa, ninguém submete a você. Você passa a liderar algo, ninguém submete. Por quê? Porque não vê uma autoridade, nem uma postura de um líder. E todo pai de família, porque aqui a Bíblia está dizendo que todo pai, marido, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E se a cabeça não estiver bem, o corpo padece. Então vamos orar pelos maridos desequilibrados. Vamos orar pelos maridos que não assumem o cargo, a postura de pai, de homem e de marido. Então Deus não chamou o marido, o pai, para ser somente provedor, chamou para ser pai. Aí você vai descobrir qual é a minha missão como pai. Te chamou para ser marido, aí você vai descobrir qual a minha missão como marido. Te chamou para ser obreiro, para ser pastor, para ser líder de qualquer área. Qual a minha missão para liderar esta área?
Fica fácil ou não fica? Ou não fica? Quando o marido assume sua posição, a esposa e os demais vão assumir a sua própria missão. Não submeta ao meu marido, porque ele já demonstrou com a missão dele. E eu vou me submeter por livre e espontânea vontade. Eu vou me sujeitar a ele, porque ele tem um propósito, ele tem uma visão e eu sei onde é que ele vai chegar. Então vou ajudá-lo. Tem coisa que a mulher consegue fazer, sabe fazer, pode fazer, tem autonomia para fazer. Mas aí entra Provérbios 14. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Tem coisa que você pode fazer, você tem autoridade para fazer, mas você não vai fazer para não deixar o camarada ficar cada dia deixando o cinto se afrouxar. Tem um homem que de fato não toma posição de homem em nada. A mulher tem que fazer tudo. Isso é feio demais. Eu respeito quem quer viver assim, mas é feio demais, tanto para a mulher como para o homem, quando o homem da casa, ele não assume a postura dele de pai, de marido, de homem dentro de casa. Submissão não é imposição para as mulheres ser obrigadas a obedecer marido. Não, as mulheres vão se submeter porque o marido conquistou ela com a sua missão. Conquistou ela com o seu propósito. Conquistou ela com o seu jeito de marido. Porque ninguém, nem esposa, nem filho, nem área nenhuma, ninguém vive debaixo de submissão forçada. Ninguém consegue segurar ninguém, ninguém domina ninguém. Ninguém domina ninguém. Eu já disse, na lista que Deus deu para Adão dominar, que está os animais e as árvores, quando ele disse dominai sobre eles e sobre a terra, não tem o ser humano. O ser humano não foi chamado para dominar, ou para ser dominado. Isso é sério. Então toda pessoa que queira dominar outro e dizer assim, não, fulano tem que fazer o que eu quero. Não, se essa mulher não fizer o que eu quero, eu largue ela, pois vai largar. Porque ela pode até fazer o que você quer, dominado por você, por um certo ponto, até certo tempo. E quem vive debaixo de domínio, e não sujeição por livre e espontânea vontade, quem está debaixo de uma sujeição imposta, está sempre assim, ó, ele ou ela. Uma hora eu saio debaixo dessa escravidão. Uma hora Deus me liberta. Irmãos, Deus veio pôr nós em liberdade, não foi? Deus não chamou ninguém para viver cativo de um relacionamento. Deus não chamou ninguém para viver cativo de um relacionamento. Não chamou. Então Deus não chamou você para poder dominar ninguém. Deus chamou nós para conquistar. O máximo que eu posso fazer com as pessoas naquilo que eu quero é conquistar ele para o que eu quero. Se vocês querem saber, antes de chegar, iniciar a igreja urgência missionária, dar lugar para a minha chamada, eu tive que conquistar a minha esposa primeiro. Conquistar os meus filhos para acreditar em mim. O negócio é porque nós não temos paciência para conquistar um ao outro para os projetos que temos e sonhos que temos. Você tem um sonho, tem um projeto, chega para a mulher e fala assim, ó, vou comprar isso. Aí a mulher é obrigada a aceitar, porque ela é submissa. Nada. Tem coisa que eu falo assim, como que eu vou fazer para poder até falar para ela do que eu vou fazer? Eu estudo. Aí, depois que eu falo, o impacto pode ser sim ou não. Aí depois eu falo, qual agora a estratégia de mostrar para ela que esse negócio vai dar certo? Irmão, nós não fazemos assim com as pessoas de fora. Mas dentro da família a liberdade é tão grande, a intimidade é tão grande, que seja homem, seja mulher, quer impor um para o outro, que ele está certo, que o projeto dele está certo, e que ele é obrigado a aceitar. Aí vem um conflito. Vem um conflito. Olha, conquistou para namorar, conquistou para casar, mas não quer um pingo de esforço para conquistar para os projetos. Para namorar não teve conquista? Para chegar no casamento, ixi, tanto diálogo, mensagens de carinho, de amor, tantos sonhos que manifestou no namoro, falando, não tinha conflito. Por que agora... Então, marido, sabe de uma coisa. Você é o cabeça. Você é o cabeça. Mas você depende da esposa para muitos projetos. Se você não conquistar ela para o seu projeto, para o seu sonho, você vai ter uma adversária e não uma esposa. E observa que Deus manda que os maridos cuidar das esposas como Cristo cuida da igreja.
padecendo-se por ela. Irmão, padecer pelos outros é coisa difícil. E a maioria dos maridos, por não interpretar esse versículo 22, acha que ele não tem que padecer nem sacrificar pela esposa nada. Cristo pagou o preço pela igreja, ele está dizendo, marido, amai. E esse amai aqui no original, irmãos, é amar continuamente. Então, não é só as mulheres, esse texto que nós lemos, Paulo está tratando com o casal. Homem se posiciona, mulher se posiciona, cada um fazer a sua parte, o lar vai ser bem sucedido. Então nós precisamos entender essas verdades. Submissão da mulher aqui não é escravizar, não é ela ser forçada a fazer o que os homens querem. É ela mesmo que vai se esforçar para ajudar o homem no projeto que ele tem, na missão que ele tem, quando ele apresenta. Porque glória a Deus pelo marido, pelo esposo que tem a mulher que submete para ver as coisas dando certo. Não se achando menosprezado como escravo. Não estou me submetendo, estou dizendo não para muitas coisas, porque eu quero que o meu casamento, a minha convivência, os meus sonhos dê certo.